Bom, e aí a faculdade eu levei nessa, com esse ponto de vista, paralelamente aos trabalhos que eu fiz com o Serrone e tudo mais. E aí tem um outro momento que é um momento muito crítico também, né, que é quando você termina, quando você sai da faculdade, essa hora de ingressar no mercado de trabalho e especialmente eu estava numa situação que era um beco sem saída porque eu tinha feito uma faculdade que eu sabia que eu não ia exercer, né, como arquiteto, como projetista e tudo mais. E foi um momento que eu estava morando em São Paulo fazia 5 anos, eu voltei para Sorocaba. Durante a faculdade continuei fazendo teatro lá, né? A gente fez bastante coisa, a gente fez Macbeth no Teatro do SESI, que juntou toda uma galera do teatro amador. Tinha o Nessir Xavier, que era o diretor do Teatro do SESI Sorocaba, da unidade de Sorocaba, tinha o Ademir Feliziani, era muita gente, era um elenco de quase 20 pessoas. Dirigi, fiz a cenografia, fiz os figurinos, eu me lembro de mostrar inclusive para o Serrone. Né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 20. Mostrar para o Serrone, pedir o palpite dele, o que ele achava e tudo mais. A gente fez vários festivais de teatro amador com essa peça, fomos para Ponta Grossa, enfim, vários lugares. Depois a gente fez uma adaptação de contos do Edgar Allan Poe, com esse mesmo grupo. E quando eu terminei a faculdade, eu voltei para Sorocaba, porque a gente estava preparando, com esse mesmo grupo, preparando um vaudeville do Jorge Feydeau, chamado O Panaca. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, muito interessante, que eu não esperava que isso ia virar para esse lado. Mas eu conheci a minha mãe tinha sido aluna do professor Tortello na faculdade e eu conheci a filha dele, a Elza Tortello. E uma figura incrível, assim, ela tinha uma paixão pelo teatro também, pelas artes em geral, mas pelo teatro também. E um dia ela falou assim: olha, eu estou muito atarefada na escola que eu dou aula, que era a OSE, Organização Sorocabana de Ensino, e você não quer assumir toda a parte de teatro? E eu fico só com a parte de educação artística, artes plásticas, que já era muita coisa. Eu falei: Elza, mas eu nunca dei aula de teatro. Né? Eu sou um arquiteto recém-formado que não quer ser arquiteto, e meu conhecimento de teatro ele é basicamente empírico e autodidata. Né? Eu era um autodidata em teatro. Tirando o curso que eu tinha feito com o Serrone de cenografia e figurinos, eu era um autodidata. Ela falou: não, vamos lá, você vai tirar de letra, você vai gostar e tudo mais. E aí eu comecei a dar aula de teatro na OSE. Eu tinha nessa época 22 anos, e eu assumi todas as turmas de teatro da 4ª série do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Foi muito bom, eu aprendi demais nessa época. Eu fiquei 2 anos dando aula nessa escola, eu montei inúmeras peças com esses alunos, tanto com as crianças quanto com os adolescentes. Eu fiz coisas que os alunos jamais teriam, e que a escola mesmo jamais teria coragem de fazer. A gente montou
Federico Garcia Lorca com os alunos do terceiro colegial. A gente fez a Casa de Bernarda Alba num palco que foi improvisado dentro da quadra e a gente cobriu o palco improvisado com terra. O diretor da escola com certeza me achava um doido, né? O Arthur Fonseca. Mas foi muito bom porque eu aprendi com os alunos o que era uma aula de teatro. E voltei para São Paulo, depois desses 2 anos, migrei de volta para São Paulo, muito influenciado pela Fernanda Maia, porque a Fernanda veio fazer alguns cursos em São Paulo, com o Grupo Tapa e com o Renato Borg, e ela falou, você precisa voltar para São Paulo. Você precisa... Alguma coisa vai acontecer se a gente for para São Paulo. E eu falei, Fernanda, mas olha aqui, eu estou dando aula, eu estou engajado, estou envolvido aqui, né? A gente já tinha feito uma outra peça lá, depois do Panaca, que era uma adaptação de uma peça do Jean Tardieu, uma peça por outra. A gente também fez vários festivais com essa peça. E parecia que estava tudo ok ficar em Sorocaba da forma que eu estava. E a Fernanda insistiu, ela falou, não, vamos, você precisa conhecer o Renato Borg precisa te conhecer. E no processo do curso do Renato Borg, que a Fernanda estava fazendo, teve uma apresentação, eles estavam apresentando o Hamlet, e eu acabei conhecendo o Renato, e o Renato falou assim, por que você não vem aqui e cuida um pouco do espaço? A Fernanda falou que você é arquiteto, que você estudou com Serrone, dá um jeito aqui no espaço da apresentação final do curso. Foi quando eu conheci o Borg, e a gente se deu super bem e tal, eu acabei fazendo isso, e isso alavancou um pouco a minha volta para São Paulo. E aí eu vim para cá de novo, e tinha feito uma matéria na USP, junto com a Fernanda, que era teatro inglês no pós-guerra. Fiz essa matéria como aluno especial, não era nem aluno especial, era aluno ouvinte, da professora Regina Alfarano, na Letras. E aí eu falei, tá, então eu vou voltar para São Paulo, mas eu vou voltar a estudar. Contatei o professor Clóvis Garcia, e ele me aceitou como aluno especial na ECA, na Escola de Comunicação e Artes. No semestre fiz uma matéria com ele como aluno especial, no semestre seguinte eu já fiz a prova e já entrei no mestrado em artes cênicas, né? Então aí eu voltei, porque daí eu ia estudar de novo e comecei a tentar me encaixar nesse cenário novo. E aí, sendo aluno do mestrado, comecei a conhecer algumas pessoas, e a Mônica Grando, que é sorocabana e que fez teatro lá com a Edmeia, no SESI, fez muitas coisas interessantes. Eu tenho uma montagem dela que ela fez, Medeia, que a Edmeia dirigiu, que é inesquecível para mim, ficou gravadíssima na minha memória, me marcou muito. A Mônica Grando tinha feito artes cênicas na Unicamp, e ela falou assim, olha, por que você não leva o seu currículo para uma escola que eu estou dando aula? Quem sabe você começa a dar aula lá também. E aí assim foi. E aí eu comecei a dar aula de teatro numa escola técnica profissionalizante chamada Recriarte, e comecei a conhecer várias outras pessoas. Então eu estava no mestrado, estava na Recriarte, estava fazendo coisas com esse grupo que era oriundo do curso do Renato Borg, e a gente, enfim, nessa junção de pessoas, vamos dizer assim, a gente teve a ideia de se inscrever num edital para fazer uma peça, para fazer uma montagem de uma peça de Shakespeare, que era A Comédia dos Erros, que era uma peça que eu tinha encenado na OSE com os alunos. E a gente ganhou esse edital. Era um edital estadual, chamava Link, não existe mais.
Eu me lembro até hoje, era um valor super pequeno, mas a gente foi o primeiro dinheiro público de um edital e a gente se sentiu muito feliz, a gente se sentiu muito importante, e essa peça rendeu durante 3 anos inteiros. A gente fez mais de uma centena de apresentações, a gente rodou o país com essa peça. Ela se passava numa carroça que eu projetei, desenhei a carroça, muito fortemente inspirado por um filme do Ettore Scola chamado A Viagem do Capitão Tornado. Era uma carroça de comédia dell'arte e a gente encenou a Comédia dos Erros como se fosse um espetáculo de comédia dell'arte no século XVI. E, por incrível que pareça, a gente precisava essa carroça. Ela era um veículo, né? Ela tinha placa, ela pagava IPVA, ela tinha que ter luz de ré, luz de freio, pisca-pisca, seta, tudo. E a gente precisava de um veículo para puxar a carroça, porque ela era muito pesada, era um trailer praticamente, né? E eu me lembro que na época o meu pai, que nunca foi um grande entusiasta de que eu tivesse sido o que eu sou, ele queria que eu fosse médico, engenheiro ou advogado, né? Aquelas 3 profissões bem básicas. O meu pai nessa época, né, muito bonitinho, assim, muito já engajado em tudo que estava acontecendo, o meu pai trocou o carro dele, né? Então ele vendeu o carro que ele tinha e com o dinheiro ele comprou uma caminhonete para que eu, quando precisasse, emprestasse a caminhonete para puxar essa carroça. E a Comédia dos Erros eu pessoalmente considero que é a minha entrada no teatro profissional. A gente se apresentou em N lugares, a gente se apresentou na Praça do Relógio, na USP, a gente se apresentou na Vila dos Velhinhos, em Sorocaba, a gente se apresentou no Hospital do Câncer Infantil, em Sorocaba, a gente se apresentou em Florianópolis, na frente da Catedral Municipal, a gente se apresentou de frente para uma comunidade paupérrima na periferia do Recife, com animais circulando. A gente saía de cena, eu me lembro fazia peça, me lembro um dia que eu saí de cena e dei de cara com um porco imenso, né? Foi uma experiência extraordinária, assim. Eu dirigi de São Paulo até Campina Grande, imagina? Dirigindo com essa caminhonete, puxando. A Fernanda trabalhava nessa peça? A Fernanda trabalhava nessa peça, a Fernanda fez a música da peça, também era atriz da peça, e eram 10 pessoas, era um elenco de 10 pessoas, e a gente fez essa peça. Depois a gente ficou em cartaz em São Paulo, na Funarte, fizemos uma longa temporada na Funarte, de mais de 6 meses, a peça ganhou vários prêmios, enfim, foi muito importante, assim, esse processo da Comédia dos Erros, não só porque a gente foi fomentado, de certa forma, por um edital público, então a gente minimamente pôde receber para fazer esse espetáculo, como pela repercussão que ele teve do ponto de vista de festivais, né, da própria penetração que ele teve junto à classe, né? Porque as pessoas da classe teatral começaram a ir assistir e falar, olha, tem esse pessoal aqui que está fazendo alguma coisa, né? Então, eu considero que eu comecei no teatro profissional, foi com a Comédia dos Erros. E aí agora começa um caminho enorme, que não sei se eu vou lembrar, que é esse caminho do teatro profissional propriamente dito, que começa em 92 e que vem até hoje, né? Então são 27 anos. Uma coisa que eu acho que é interessante desses 27 anos é que desde que eu comecei a dar aula lá na OSE e depois aqui em São Paulo na Recriarte... E essas aulas na OSE eram não era uma disciplina, eram atividades teatrais ou era uma disciplina que tinha Era uma disciplina que não era facultativa para 4ª e 5ª séries,
do ensino fundamental e que passava a ser optativa a partir daí, até o 3º ano do ensino médio. E nas optativas eles tinham um número significativo de alunos continuados? Tinha. Obviamente que à medida que ia chegando perto do vestibular, diminuía um pouco esse número de alunos, mas mesmo assim tinha sempre um quórum que a gente conseguia fazer coisas. A Mirna Elia Tala já estava lá? Quem? A professora de português, Mirna? Já estava. Já. Ela acompanhou bem esse processo? Já. E é interessante ver algumas pessoas que seguiram, por exemplo, tive uma aluna, não sei se você conhece, na OSE, a Anne Haddad. Sim. A Anne Haddad. Ela é filha da Cristiane Haddad e ela canta muito bem, dança, na verdade ela fez a faculdade de dança. Isso. Na Unicamp. Isso. E hoje ela está no sul, em Curitiba. Em Curitiba. Voltou para Curitiba. E eu me lembro, a Ana Haddad era uma aluna da OSE, brilhante. A gente fez 2 peças. Eu peguei a Anne, acho que na 7ª série, depois na 8ª série. Ou na 8ª e no 1º colegial, uma coisa assim. Então é muito interessante ver que tem algumas pessoas que já têm, né, esse... Filhinho. Isso. Mas a partir do momento que eu comecei a dar aula na OSE, depois vim para cá e comecei a dar aula na Recrearte, uma coisa interessante é que eu nunca parei de dar aula. Eu dei aula na Recrearte durante muitos anos, daí da Recrearte eu passei para o Macunaíma, que é uma outra escola de formação profissionalizante, nível técnico aqui, fiquei vários anos no Macunaíma, teve um curto período que eu dei aula como professor convidado na Unicamp, de caracterização, e depois do Macunaíma eu passei a dar aula no estúdio Wolf Maia, na escola do Wolf Maia, onde eu estou até hoje. Agora faço parte do corpo de professores da escola, mas estou afastado por compromissos profissionais, né? E dou aula regularmente lá no Núcleo Experimental, que é a companhia que eu e a Fernanda acabamos formando aqui em São Paulo, e que desde 7 anos atrás a gente tem um teatro próprio, e nesse teatro a gente tem cursos regulares de aperfeiçoamento para atores.